com o tema para a nossa reflexão da noite, libertação pelo perdão. Nossa companheira Flávia Fragoso, que atua no ramo de turismo, oriunda do Rio de Janeiro. Flávia é experiente oradora e dedicada aqui também conosco, está aqui hoje para nos contemplar com esta explanação. Flávia, bem-vindo mais uma vez à casa, que Jesus a abençoe. Boa palestra, boa explanação. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui e hoje uma responsabilidade maior, porque é a última palestra do ano. E o assunto não podia ser melhor, o assunto não podia ser mais difícil, que é a libertação pelo perdão. A gente vai ver que falar sobre isso é difícil, fazer isso é mais difícil ainda, porque nós estamos presos a muitas coisas que nós achamos que nos fazem bem, nós estamos presos a muitas coisas que o orgulho nos diz que nós devemos continuar fazendo. Então, na noite de hoje, eu peço a Jesus, eu sei que está calor, a gente está, às vezes, pregando na cadeira, mas vamos tentar relaxar, vamos tentar entender por que a última palestra do ano vem falar sobre perdão. O que eu tenho na minha vida que me deu a graça de estar aqui hoje para ouvir as palavras de Jesus e de tantos outros companheiros que trabalharam para que esse tema pudesse ser melhor entendido e melhor vivido. Então, bom estudo para nós. O perdão é um dos temas mais abordados na doutrina, talvez até por ele ser um dos mais difíceis. E ele é característico dos espíritos nobres, que entendem que nós todos cometemos enganos, equívocos, e que por esse motivo devemos ser olhados e devemos olhar com compaixão. E já começa a complicar daí. Quando a gente resolve se libertar, porque a gente tem que pensar o seguinte: às vezes a gente está magoado com alguém que nem sabe que fez alguma coisa para a gente. Então eu não preciso que essa pessoa me perdoe, eu preciso me libertar do sentimento que eu tenho pelo que aconteceu comigo. Percebe a diferença? Ela não tem que chegar, olha, Flávia, eu te perdoo, ou então eu viro para a pessoa e falo, olha, fulano, eu te perdoo por causa disso, disso, disso. Não. Elas podem estar encarnada, desencarnada, ela pode ter ciência do que aconteceu, pode não ter ciência, ou pode ter ciência, mas pode não ter exatamente a dimensão de como aquilo me machucou. De qualquer forma, a libertação é para mim, o perdão é para mim. Quando eu decido, através de um processo que a gente vai ver, me libertar daquilo que me acorrenta, porque não sei se vocês já experimentaram essa dificuldade. Quando a gente está vivendo uma situação dessas, de mágoa ou de culpa, a primeira coisa que a gente, antes de abrir o olho, pensa é nisso. E a última coisa, antes da gente fechar o olho, quando a gente vai dormir, é nisso. Então, aqui entre nós, numa expressão bem simplória, a gente vive no inferno. Só que a gente vive no inferno, mas temos na nossa mão a maçaneta da porta para abrir e sair do inferno. Isso não é fácil, isso é um processo e isso demora para algumas pessoas muito tempo e o tempo é de cada um. O que eu acho que é muito para você, você acha que ainda não é o suficiente para você viver aquilo. E o perdão não é esquecimento. Nós vamos ver o que é perdão daqui a pouco, mais difícil, nos próximos capítulos. Então, a libertação pelo perdão é quando a gente se liberta do primitivismo que a gente vive, e a gente aceita as limitações do outro e de nós mesmos. Isso fica fácil falar, não, eu aceito que o outro é limitado, eu aceito que o outro tem dificuldade nisso. Isso é, em tese, o que é. Mas perguntaram a um sábio o que era o perdão. E o sábio respondeu o seguinte: é a fragrância, é o perfume
que sai das flores quando elas são esmagadas. Olha que bacana. Achei lindo. É horrível, mas é lindo. Então, é a fragrância, é o perfume que ainda vai conseguir sair das flores quando elas são esmagadas. Eu acho que isso fala bem do que é o perdão para nós. E no capítulo 5, em Mateus, a gente tem as bem-aventuranças e tem a bem-aventurança que fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, ela tem um papel fundamental na questão do perdão. Porque o que é misericórdia? A misericórdia é ter o coração compadecido, tocado. Isso é misericórdia. É ver a dor do outro, inclusive onde ele ainda não vê. É ver que a pessoa que está fazendo aquilo comigo, nós estamos falando da gente perdoar, tá? A pessoa que está fazendo aquilo comigo, ela não tem nem condição ainda de entender o mal que ela está fazendo ou que ela fez. Quando eu entendo que se eu conseguir ter, não na minha mente, mas no meu coração, essa sensibilidade para ver que a pessoa não sabe nem que ela está fazendo errado. Aí a gente fala, sabe, sim. Sabe, pode saber. Mas ela não sabe o tamanho do desastre que ela está causando. Às vezes a gente acha que sabe, porque a pessoa tem o conhecimento. Mas não é exatamente assim. Até porque a gente não está na mente de ninguém, assim como ninguém está na nossa mente. Então, a gente não tem essa condição de julgar. E aí, a gente ouve falar sempre, quando a gente fala em perdão e quando a gente fala em coração misericordioso, em reconhecer e conhecer e aceitar e entender a dor do outro, a dificuldade do outro, a gente sempre fala em sacrifício. E aí a pergunta que vem para a gente é: tudo tem a ver com a dor? Tudo tem que ter dor, tem que ter sofrimento, tem que ter sacrifício, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Se a gente entender o que significa sacrificar, fica mais fácil da gente entender. Sacrificar significa tornar sagrado. A minha vida é sagrada. Quando eu enxergar isso, eu vou entender que as minhas atitudes, o meu pensamento, os meus gestos, as minhas palavras, têm que se tornar sagrados também. Isso é muito pouco, a gente faz isso muito pouco. Então, se a gente for pensar nessa história de dor, de sofrimento, de sacrifício, e a gente não entender que eu preciso tornar sagrado minhas atitudes, que eu preciso sair dessa coisa impetuosa, dessa coisa que é automática, desse meu julgamento automático que eu tenho. Eu julgo tudo. Fulano fez isso porque é ruim, fulano fez aquilo porque não presta, fulano fez aquilo. A gente sair disso, se a gente não conseguir sair disso, a gente não consegue enxergar que nós temos misérias e dores, mas o outro também tem. Isso justifica? Não. Por que não? Porque não cabe a mim julgar, condenar ou absolver. Aí eu teria que precisar de uma justificativa. Como não cabe a mim fazer isso, eu não preciso de nenhuma justificativa. E aí, quando a gente vai no dicionário, a palavra sacrificar tem um significado muito interessante. Sacrificar também é renunciar, ou seja, abandonar voluntariamente, ou seja, pela minha própria vontade, pelo meu próprio esforço, alguma coisa para que aquilo tenha um fim, um objetivo útil a alguém, ou por alguém, ou para me salvar. Muitas vezes eu tenho que renunciar a determinadas coisas para que eu consiga continuar aqui no planeta. Não é assim? Então, esse sacrificar, esse renunciar, a gente é muito egoísta. Então, imediatamente a gente já pensa assim, poxa, mas então tudo é eu que tenho que fazer. Tudo sou eu. A pessoa pode fazer o que ela quiser e eu, então, tenho que ficar entendendo, tendo o coração compadecido, sacrificando, renunciando e tá. É assim? É. É assim. Porque a dor está em mim. A dor é minha.
O sentimento é meu, o sofrimento é meu, sou eu que durmo e acordo vivendo isso. Então, eu sou a única pessoa que posso tirar isso de mim. A única, não tem outra. Eu posso ter ajudas de muitas pessoas. É como você vê aquela pessoa, pode deixar que eu não vou cair, cadê o Euripides? Estava com medo de eu cair. É a pessoa que está lá no fundo do poço e você está dando a mão para ela. Se ela não der a mão para você, ela não vai sair do poço. Você pode jogar uma corda, 2 cordas, 3 cordas, botar uma escada. Se ela não quiser, ela não vai sair. Então, a questão do perdão, ela passa por aí. Ela passa pela ideia de que eu deveria, como um caminho para esse processo começar a acontecer. Olha as palavras. É um caminho, é um processo que precisa começar a acontecer. E ele, quando ele fala para a gente sacrificar, é sacrificar o meu egoísmo, os meus caprichos. Já ouviram falar nisso, capricho? Pois é, isso mata a gente. As nossas coisas difíceis, as nossas coisas ruins, para que saia de mim um sentimento melhor. Para que eu consiga ter contato com outros sentimentos que eu tenho que são bons. Então, se eu ficar naquilo ali, eu só vou viver sentimentos ruins. Eu só vou encontrar dificuldades. E aí, eu vou ficar estacionada no meu processo de perdoar. É quando eu torno uma atitude pobre em uma atitude nobre. Aí você fala assim, mas isso é muito confuso. Não, não é. A gente sabe. O coração da gente sabe. Quando a gente deixou de fazer uma coisa em prol de outra coisa, que é o sacrifício, que é a renúncia, para ter uma atitude melhor. Eu botei a palavra pobre e nobre, é uma distância grande, pobre que eu estou dizendo de espírito, né? É uma distância grande, mas essa distância é o máximo. Existem os mínimos que a gente vai fazendo e a gente vai se distanciando também daquilo que a gente pode chamar de pobre. E por que que isso dói? Por que que todo esse processo dói? Primeiro, porque existe uma dor. Fato. Alguém me machucou. Fato. Outro fato. Eu fiz uma coisa que eu não perdoo. Isso acontece? E por que que dói? Porque não é fácil para mim sair dessa zona que a gente chama de zona de conforto, e de conforto não tem absolutamente nada, e começar a procurar coisas que me façam sair do círculo vicioso que eu fico quando eu estou tentando viver. A gente acha, né, que a gente está tentando viver a dor que precisa ser perdoada. A gente acha que falando sobre aquilo, que remoendo aquilo, que lembrando daquilo, a gente vai consertar, conviver com aquilo. Não, não é assim. Existem outros caminhos. Então, e outra coisa, ninguém tem receita de bolo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é um universo. Cada um sabe aonde foi tocado, cada um sabe no que foi prejudicado, cada um sabe o tanto que está sofrendo. Então, quando a gente vem aqui falar sobre isso, a gente vem falar sobre o que Jesus traz para nós e o que a espiritualidade traz para nós. Cada um de nós tem que pegar isso e fazer o melhor que puder com isso. Então, a gente tem uma passagem que fala o seguinte: quando estiveres no altar, lembra que antigamente faziam muitas oferendas? Todo mundo fazia oferendas, pegava o bicho, matava o bicho, ficava lá sangrando o bicho, porque eram vários deuses, então eles davam várias oferendas para ganhar guerra, para o exército ficar forte, para um monte de coisa. E quando eles faziam essas oferendas, eles faziam também para que eles fossem perdoados. Tinha um dia lá que cada um dava o que podia para que eles fossem perdoados. A gente pensa nos pobres que não tinham nem o que comer, muito menos o que dar. Então, eles nunca eram perdoados. Na cabeça deles, era uma coisa mais ou menos assim. Então, quando essas oferendas eram dadas, quando essas coisas eram feitas, lembra muito o que a gente faz hoje. A gente vai no centro, vai na igreja, faz novena, acende vela para não sei quem, faz não sei o que, ela faz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente quer ser perdoado.
a gente precisa da autorização do Pai para que Ele nos permita viver a vida sem lembrar toda hora daquilo que eu fiz. Não é isso que a gente faz? A gente faz tudo. Se falar assim, olha, você vai no centro e fica andando de joelho para lá e para cá que você vai ser perdoado. Lógico, é um exemplo bem idiota, mas é isso. A gente faz de tudo para ser perdoado, para ser compreendido, para ser aceito. Mas com o outro, com aquele que fez comigo, não pode ser assim. E tem que ser. Porque senão a gente vai ficar agarrado nessa criatura, vivendo essas coisas o resto da existência. E quando Jesus fala que quando a gente estiver no altar, ou seja, quando eu estiver fazendo uma das minhas barganhas para ser perdoado, que eu me lembre que se eu tiver alguma coisa contra algum dos meus irmãos, o que seria alguma coisa? Se eu machuquei alguém, que eu deixe a oferenda ali e que eu volte e resolva essa situação com ele. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, mas eu nunca vou encontrar fulano e falar com ele. Não tem a mínima chance de eu encontrar a pessoa que me roubou, que me traiu, que me destruiu, que destruiu minha família, que matou fulano. Não tem a mínima chance disso acontecer. E nada disso é pedido para nós. Lembra que a libertação ela é para nós? Então, nesse momento que nós não temos condições nem de saúde mesmo, de olhar para quem nos feriu tanto e dizer, olha, eu não consigo te perdoar, mas eu vou tentar. Não, não precisa nada disso. Eu vou pedir que o meu eu superior, durante a noite, se encontre com o eu superior dessa criatura, ou de quantas forem necessárias, e que nesse nível haja uma tentativa de conciliação ou de, pelo menos, a aceitação da figura do outro. Nisso aqui, ó, aqui no planeta é sem chance. Determinadas coisas não têm a mínima condição, mas se eu quiser começar a me libertar, eu então peço ao meu eu superior que entre em contato com o eu superior dessa outra pessoa, e então que eles consigam ter qualquer tipo de entendimento. Nós não estamos falando ainda de perdão. Nós não estamos falando ainda de perdão. E, para que isso aconteça de uma forma possível, né, para que isso seja possível de acontecer, que Jesus, o próprio, Ele mesmo, possa ser o mediador desse encontro. E que, se não Ele, que Ele delegue a alguém a possibilidade de estar presente para que esse encontro aconteça. Se vocês acham que isso não é verdade, podem fazer. Depois vocês vão me contar. Isso existe, isso é verdade e isso tem resultado, sim. Só que é preciso humildade, porque eu não posso determinar, eu tenho que pedir. É uma coisa diferente, né? Eu tenho que pedir, tenho que rogar e tenho que dizer que quando isso for possível, da forma que for possível, que o meu eu superior está disponível e que quando o eu superior daquela criatura também estiver disponível, que esse encontro aconteça. Jesus usava das coisas do cotidiano para falar de perdão e para falar de tudo. E quando ele fala dessas oferendas que as pessoas faziam, que a gente fazia nessa época, ele fala que isso é material, que nada disso vale nada. O que adianta matar um bicho e deixar o sangue escorrer porque o Deus vai querer aqui? Que Deus é esse que quer a morte de criaturas que Ele criou? É lógico que não era desse Deus, né, que eles estavam, não era nesse Deus que eles acreditavam. Então, quando a gente pensa que Jesus falava de misericórdia em relação ao perdão, o que a misericórdia tem a ver efetivamente com o perdão? O que a gente pode relacionar de misericórdia com o perdão? E aí a espiritualidade traz para a gente o seguinte: na misericórdia, há dentro dela, implícita, a ideia de, ao invés de eu julgar o outro, eu tentar conhecer o coração do outro.
Tentar conhecer o coração do outro não é conversar com ele, saber por que ele fez e deixou de fazer. É dentro de mim, como a gente já falou, eu não julgar. A gente vai pegar um exemplo difícil, um exemplo bem forte, de uma pessoa, um adolescente que está na rua, que é assaltado e é morto por um outro adolescente. Esse adolescente que praticou esse roubo, que assaltou esse menino e que matou, nós vamos então deixar ele no cantinho. Numa determinada casa tem um pai e uma mãe esperando esse menino voltar, o filho voltar. Esse que matou, o que a gente pensa imediatamente? Malvado, miserável, não presta, e etc, etc e tal. Eu estou falando palavras fortes, mas eu tenho certeza que é o que todo mundo pensa quando acontece uma coisa assim. Aí a gente fala assim, ele não tem amor à vida. A vida vale muito pouco. É exatamente isso. Quando eu consigo enxergar isso, eu vou ver, ele não tem para quem voltar. Ele, às vezes, não sabe nem quem é o pai, nem quem é a mãe. A vida, para ele, não tem valor mesmo, não. Como que ele pode entender que tem uma pessoa que está andando na rua e que o pai e a mãe estão esperando ele voltar para casa? É impossível ele entender. Ele pode, se alguém falar com ele, ele pode imaginar, mas ele não vai entender, porque isso não é a realidade dele. Nós estamos justificando, protegendo e desculpando? Não. Nós estamos lançando um outro olhar para uma mesma coisa. Nós estamos mostrando que o que a gente quer para nós é, não, eu fiz sem querer, não era assim, não, eu não sabia. Isso sou eu, né, pedindo para mim. E quando é o outro, a gente vai com aquele peso todo e não pensa nas outras possibilidades. Então, quando você fala, ele matou porque a vida dele não, porque a vida não vale nada para ele mata por um pacote de cigarro ou por qualquer coisa, é exatamente isso. Infelizmente, é exatamente isso. A vida dele não vale nada, nem para ele e nem para ninguém. Não é triste isso? Não é horroroso isso? Isso dá direito a ele fazer coisas que ele faz? Não, não dá direito. Mas ele ainda não sabe. Ele ainda está ignorante naquilo. Ele acha... Como é que a gente fala que uma pessoa está ignorante? Quando ela acha que aquilo que ela está fazendo não tem problema nenhum. E continua fazendo. Ela ignora o mal que aquilo pode acarretar. E se ela, por algum momento, pensa, não, isso é mal, mas ela também não está ligando para aquilo moralmente falando, espiritualmente, ela continua fazendo. Então, esse julgamento, ele é bem perigoso e é o que a gente faz praticamente sempre em relação a essas coisas. Nossa, meu tempo. Bom, então vamos aqui continuar. E aí a gente pensa numa coisa difícil também. Tudo hoje é difícil. A gente pensa assim, tudo que Deus faz tem amor. Tudo que Deus faz é porque Ele me ama. Tudo que Deus faz é bom para mim. Mas a gente não acredita nisso. A gente ouve isso, mas a gente não acredita. Como que Deus vai deixar eu passar por uma coisa dessa? Então vamos tirar Deus de cena e vamos pensar em nós como pais, se nós estivermos interessados em educar os nossos filhos. Se acontecer alguma coisa que não foi boa, que os nossos filhos fizeram, a gente vai tirar o celular dele, para que ele então estude. A gente quer que ele estude. Ele não estuda porque ele está no celular o dia inteiro. Então, para que a gente consiga que ele preste atenção em determinada coisa, a gente vai tirar alguma coisa dele para que ele, então, já que não tem alternativa, vai estudar. Tem amor nesse gesto ou não? Tem. Então, o pai, nós, estamos privando nossos filhos de algumas coisas para que eles conheçam outras coisas. Então, fica mais fácil da gente entender que tudo que o pai faz tem amor. Porque se a gente também age assim, imagina ele. E por que é difícil da gente aceitar isso? Por causa da nossa condição. É muito difícil a gente entender que na dor tem amor. Não, não é que na dor tem amor. Existem algumas formas de educar a nós, espíritos errantes de muitas encarnações, que já foram tentadas pelo amor. E a gente não deu bola. A gente não quis. E aí, então, acontece uma coisa um pouco mais grave, permitida pela espiritualidade, para que a gente, então,
tente aprender. Já dei esse exemplo aqui, desculpa quem vai ouvir de novo, é a velha história do menino que está andando com o pai na calçada, numa rua movimentada, e aí você fala para o seu filho de 3 anos, você, ó, não vai, dá a mão, não, você não pode ir, porque ali passa carro, você vai ser atropelado, você não pode ir lá, e o menino vai dar a mão. De repente o menino solta a mão e, só não tem importância, e vai testando, e vai testando, e vai testando, e você chama o menino e o menino volta. Num determinado momento, o menino vai com um pouco mais de pressa, e você se assusta com aquela possibilidade do mal acontecer, e puxa ele pelo braço, com força. Nesse momento, o menino se assusta, porque ele viu que estava bem próximo de acontecer uma coisa muito ruim com ele. Nessa puxada, o menino assusta, chora, né? Fica, quem já viu essa cena em outras ocasiões, em outras oportunidades, entende que é isso que acontece. Mas é preciso dar esse puxão, porque senão o menino vai. E esse puxão é um puxão que a espiritualidade dá para a gente também, porque a gente não presta atenção nos avisos, a gente não presta atenção nas coisas que nos rodeiam. A gente é tão egoísta, mas tão egoísta, mas tão egoísta, que a gente acha que eu estou fazendo tudo certo, azar o de quem não está fazendo como eu quero. É isso que a gente pensa. Isso nos dá um poder de fazer o que a gente quer. E repara que muitas vezes, quer dizer, muitas não, em algumas situações a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente precisa daquela pessoa. Então, a gente dá um jeito de dar uma maneiradinha e falar com um jeito mais tranquilo. E onde que a gente vê isso de uma forma mais forte, mais latente? Dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa a gente tem uma coisa chamada intimidade. A intimidade faz com que eu ache que eu possa fazer o que eu quiser. Porque aquele amor que tem ali, de esposa, de marido, de pai, de mãe, de filho, é o que a gente chama erroneamente de amor garantido. O único amor garantido está muito longe da gente. É o único. Então, como é que a gente vai entender que a vontade do Pai quer o meu bem? Como que a gente pode entender isso no momento de dor? Quando eu reconheço que Ele é o meu Pai, que existe um Criador de todos os universos, de todas as galáxias, de tudo que existe, e que Ele sabe o meu nome. Eu falo e repito isso, porque essa é uma frase importante demais para nós. Ele sabe o meu nome, Ele sabe da minha dor, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das minhas dificuldades. Então, quando eu reconheço esse poder único e real e bom, eu já estou começando um processo, porque aí eu entendo, mais ou menos, que deve ter um motivo para eu estar passando por aquilo. E mesmo sem eu entender, eu começo a aceitar, não aceitar a situação, aceitar que o Pai permitiu que aquilo acontecesse comigo. E aí, então, eu confio. Quando a gente tem uma coisa difícil para a gente sai contando para o jornaleiro primeiro da esquina? Não. A gente procura uma pessoa que a gente confie. Então, a gente fala da nossa dor, fala da nossa dificuldade. Da mesma forma, o Pai sabe tudo, Deus sabe tudo, mas quando eu confio nele, Ele não precisa da minha confiança, mas eu preciso da confiança que eu tenho nele, para entender que aquelas coisas que estão acontecendo têm sim um propósito. E aí, eu agradeço. Olha que coisa mais difícil, todo o processo é muito difícil. Eu agradeço por estar passando por aquilo que vai me vergar, que vai me dobrar, para eu parar de ser esse ser que eu ainda sou. Por isso eu agradeço. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando a minha aceitação ela é mais ou menos, eu agradeço. E esse agradecimento não é no dia, não é na hora, não. É um dia. Ele espera. Ele espera. Um dia a gente vai falar, obrigado, meu Deus, porque aquilo aconteceu comigo. Porque foi aquilo que me fez virar gente. Porque foi aquilo que me tirou desse lugar horroroso que eu estava. Porque foi aquilo que me tirou de perder a minha encarnação. Então a gente tem que estar atento para não confundir as coisas. É muito forte isso. Então, vamos lá. Vamos continuar.
Quando eu reconheço isso tudo, gente, quando eu tenho esse caminho, que é um caminho, eu não acordo amanhã e falo, hoje vou perdoar todo mundo. Antes fosse, mas não é assim. O processo do perdão, ele é um caminho para que eu depure os meus sentimentos de ódio, raiva, inveja, desprezo, menos-valia, todos esses sentimentos, para que eu depure. E quando eu aceito, quando eu confio, eu começo a ver as coisas de uma outra forma. Porque tem coisas que realmente destroem a gente, machucam muito. E quando a gente vai fazendo essas tentativas, tem uma coisa que eu costumo falar, que eu acho que cabe muito bem aqui, que é o seguinte, às vezes, a gente passou um dia e a gente ficou 15 minutos sem pensar naquilo, naquela pessoa, naquela dor. 15 minutos, o dia tem 24 horas. Se a gente contar isso para alguém, ainda bem que a gente não conta, a pessoa vai falar assim, 24 horas, a mulher ficou 15 minutos sem pensar? 15 minutos para quem está no inferno dar uma saidinha, é uma maravilha, não é? São 15 minutos fora do inferno. Então, não menosprezemos os nossos esforços. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Eu sei, eu fiquei 15 minutos sem pensar naquilo. Eu fiquei meia hora sem pensar naquilo. E o que acontece comigo? Acontece que naquele momento que eu fiquei sem pensar, eu senti uma coisa que no inferno a gente não sente, que se chama paz. Quando eu percebo que é possível ficar 15 minutinhos fora do inferno, eu vou começar a fazer, então, mais sacrifícios para ficar uns 25, uma meia hora, uma hora, ou para ficar 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde. Não é uma coisa que eu comande, mas é uma coisa que eu tenho algum poder para tentar fazer. Bom, agora deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Vou ter que passar umas coisinhas aqui. Nós vamos ter que passar muitas coisinhas. Quando a gente sofre uma decepção, é porque a gente se iludiu, criou uma fantasia em relação a alguma coisa ou alguma pessoa. E aí, como diz Chico Xavier, a verdade chega e mostra para nós o que era verdadeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas criações nossas, com essas coisas que a gente faz para se iludir, porque a imaginação não tem limite. Eu posso criar o que eu quiser e vou embora, e vou embora, e vou embora. Então, a decepção é a visita da verdade, que vem te mostrar e fala assim, não é isso não, essa pessoa não é isso, esse homem, essa mulher, não é assim. Então, é preciso que a gente se cerque, sim, de alguns cuidados. É preciso que a gente acredite, mas é preciso que a gente se cerque de alguns cuidados. Não é ficar desconfiando de todo mundo. Não é porque você sofreu uma coisa lá atrás que você nunca mais vai olhar com esperança e esperando ter verdade naquilo que você está vivendo. Não é isso. Mas é ter alguns cuidados, sim. E tem um médico espírita chamado Alberto Almeida, que tem várias palestras sobre perdão, sensacionais, e que ele tem um livro que se chama O Perdão como Caminho e Pelo Caminho do Perdão. Só o título já dá para dar uma relaxada na gente, né? Então, ele fala para a gente, entre outras coisas, que todos nós temos mágoas e todos nós temos culpas no dia a dia. Uma pessoa que não se sente ofendida por nada e uma pessoa que não sente que fez nada errado pode ser internada em qualquer lugar, porque não é uma pessoa que esteja gozando das faculdades dela, assim, totais. Então, essa questão da mágoa e da culpa, elas fazem parte do nosso processo, elas fazem parte de coisas que acontecem para que eu depure os meus sentimentos, para que eu dê uma melhorada diariamente, horariamente, vamos falar assim, nas minhas sensações e principalmente nas minhas reações. E aí ele fala o seguinte, o que muda? Se você estiver sentada aí, você que está com a sandália de fora, com o dedo de fora, e chegar uma pessoa e pisar no seu pé, quando ela for passar, você vai dar aquele aperto, vai durar uns 15 segundos, ela vai, desculpa, você não está nem ouvindo que você está sentindo a dor, e aí então, você dá aquele sorrisinho, ela vai, senta, durou o quê? 30 segundos, 15 segundos. Mas
Mas você está com a unha encravada, daquela que você está custando aguentar, latejando, 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 latejando. Vai a pessoa, pisa no seu pé, e você quase morre, desfalece de tanta dor, e ela fica, ai, desculpa, 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 desculpa. Você não está ouvindo nada, mas já não dura mais 30 segundos. Já vai durar mais ou menos uma eternidade, mas não é. Vai durar mais ou menos uns 10 minutos. Depois, então, você consegue perdoar. Você leva uma fechada no trânsito. E essa fechada te deixa muito nervoso, porque você quase bateu, tinha criança com você, tinha gente com você. E a pessoa faz aquela cena de desculpa, realmente, de estar pedindo desculpa e tal, mas você não consegue, você está muito perturbado com aquilo. Então, isso vai demorar um pouco mais. E aí, a gente vai entender, que eu dei esses exemplos bem simples, mas que são exemplos que a gente tem dificuldade de desculpar, porque a gente está sentindo dor. A dor é física, mas está sentindo dor. E mesmo depois que você sorriu para a pessoa que pisou no seu dedo, na sua unha encravada, ela continua latejando, já estava. Agora, então, vai ficar latejando muito mais. Então, você lembra do acontecido. A gente está falando isso porque são dois lados da mesma moeda, a mágoa e a culpa. E o mesmo remédio serve para as duas coisas. Eu me magoo, eu me sinto magoada quando alguém me feriu, quando eu sinto que alguém me feriu, e eu me sinto culpado quando eu feri alguém, quando eu fiz uma coisa muito ruim. Então, a gente tem a mesma moeda, com dois lados, e um único remédio e um único antídoto, que é o perdão. O perdoar é um movimento tão espetacular que ele é capaz de fechar um ciclo. Ele fecha um ciclo na nossa vida. Quando a gente consegue fazer esse processo, ele fecha um ciclo na nossa vida, que pode ter durado 10 anos, 20 anos, o tempo que tiver durado. Quando a gente consegue perdoar. E o perdão, essa frase é muito bacana, e eu vou falar ela bem devagar para a gente entender. O perdão, ele é filho do amor, mas eu só consigo que ele se manifeste através da misericórdia. O amor é pai do perdão. O perdão é filho do amor. Mas se eu não mantiver o meu coração sensível, eu não consigo perdoar. Porque eu preciso enxergar o outro como um ser possível de fazer bobagem, de fazer coisa ruim, de me machucar profundamente, de me tirar determinadas coisas. Eu preciso enxergar. Não é fácil. Como a gente falou desde o começo, é um processo. Então, é preciso que haja misericórdia para que o perdão aconteça. Mateus, põe para nós, por favor. Será que a gente pode apagar a luz? Eu acho que vai ficar... Toma uma água aqui enquanto isso. Ele foi apagar isso? Acho que foi acender. Joia. Então, isso aqui também foi o Alberto Almeida que fez. E ele mostra lá em cima o eu e o ego. O eu é a minha ligação com o divino. O eu é o meu ser, é eu. Ah, agora ficou bom. É o meu eu superior. E ali eu tenho a culpa e a mágoa. Que a gente já sabe que a culpa é quando eu faço uma coisa que não foi boa, e a mágoa é quando alguém fez uma coisa para mim. E a gente tem o ego. O que é o ego? O ego é a minha personalidade nessa encarnação, nesse momento encarnatório. O ego perdoa? Perdoa. Mas o ego perdoa por interesse. Ela falou assim, eu vou ter que perdoar fulano do que ele fez, porque eu preciso dele semana que vem, se eu não perdoar, então não vai ter jeito. Esse é o perdão do ego, tá? E aí, quando acontece o não perdão, a gente, então, no processo da culpa, começa a viver o remorso. Começa a remoer aquilo, começa a viver o remorso e começa a se vingar, se autopunindo, fazendo mal para a gente mesmo. Então, eu tenho o remorso não me dá sossego, é o inferno, e eu começo, então, a me punir, me sabotar de todas as formas que eu conheço. Bom, vamos guardar essa informação. No caso da mágoa, quando alguém me feriu profundamente e eu não perdoo, eu começo a ter o rancor. Começo não, né? Continuo. Eu tenho o rancor, que é você reviver aquilo e sentir a dor de novo, de novo, de novo, ressentindo.
E o rancor me faz, então, quando eu não perdoo, querer me vingar. Mateus, muda para nós, por favor. Mateus. Guardaram isso aqui, gente? Ótimo. Então, a gente tem lá o não perdão, que tem o remorso, tem a autopunição, e aí eu fico doente. Eu tenho uma doença, o meu espírito, fico doente, biologicamente, psicologicamente, sociologicamente e espiritualmente. E o que acontece com essa doença? Quando eu não consigo me perdoar, quando a minha culpa é uma coisa que eu não consigo viver, porque ela me deixa no inferno diário, eu posso chegar a ter a ousadia, vamos chamar assim, de cometer o suicídio. Lembrando que a pessoa que suicida não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. Isso é preciso que a gente tenha também em mente. E da outra forma, às vezes a dor é tanta que eu quero me vingar, então eu vou lá e mato a pessoa que fez aquilo comigo, achando que aquilo vai tirar a dor de mim. Então, isso são doenças que elas são o agravamento do mal, que já aconteceu, quando eu não perdoo. E a espiritualidade traz para a gente também o seguinte: quando eu estou em qualquer um desses processos de culpa muito forte ou de mágoa muito forte, eu começo a me sintonizar com espíritos menos felizes, porque eu comecei a me sintonizar, e aí então eu posso entrar num processo de ficar tão deprimido, que eu me desligo do meu amigo espiritual, olha o tamanho disso, a ponto de que ele não consegue mais chegar perto de mim. Eu me desligo, não é ele que fala, Flávia não está com vontade, então vou embora. Não, eu me desligo, porque a minha vibração é tão baixa, tão ruim, que eu, então, me desligo desses seres que me acompanham na espiritualidade e que querem que eu consiga vencer nessa minha encarnação. Então, obrigada. Então, isso tudo faz parte de coisas que acontecem realmente com a gente quando a gente não perdoa. Então, perdoar é, no mínimo, uma necessidade total da gente. Você não vai me chamar agora, né? Não, né? Perdoar é uma necessidade vital para nós. Nós precisamos perdoar, porque senão a gente não consegue viver. Tanto perdoar a gente, quanto perdoar aqueles que fizeram mal para a gente. Aí, então, a gente vai entender o que é perdão. Chegou a hora de entender. Perdão, na perspectiva real e profunda, só acontece quando ele vem das minhas entranhas, quando ele sai do mais profundo de mim também. Então, essa questão do perdão, eu preciso, olha que coisa interessante, que venha das minhas entranhas para que eu consiga conectar com o meu divino e conseguir perdoar. Aí você fala, tá, mas como é que faz isso? Primeiro a gente tem que entender que perdoar é um ato que está além do humano. Acordou, né, todo mundo? Perdoar é um ato que não é somente humano. Isso a gente tem que entender. Quando ele fala que perdoar é um ato que está além do humano, ele fala que requer a dimensão, do espírito que nós somos na essência. Ou seja, sabe aquele eu que estava lá em cima? Aquele nós é a única possibilidade que a gente tem de perdoar. Quando eu tenho uma conexão tão real com o meu Criador, quando eu encontro em mim o divino, eu então posso começar a querer entrar no processo de caminhar em busca de me libertar do inferno. Alguém que nos traiu, matou pessoas que a gente gosta, alguém que nos roubou, que destruiu a nossa família, não são coisas fáceis da gente perdoar. Por isso que o ego não é capaz de perdoar. O ego não consegue perdoar. Quem consegue perdoar é o meu eu superior. Esse que está coladinho com o divino, mas que a gente nem lembra dele, não sabe nem que ele existe, né? Então, quando a gente fala de coisas de grandes proporções, é preciso que a gente busque o quê? Grandes proporções.
para nos ajudar. É a única chance que a gente tem de sair disso. Não é possível de outra forma. Então é preciso que a gente deixe o tempo da dor passar. Isso é muito importante. Não cobrem. Não cobrem. Porque isso é desesperador para quem não está conseguindo na velocidade que a outra pessoa está achando que ela vai conseguir. Então, cada pessoa tem um tempo, cada situação tem um tempo, cada espírito reage de uma forma e tem uma força diferente das outras. Não é assim que acontece? Então, é preciso que a gente respeite, é preciso que a gente consiga digerir essa dor, o tempo dessa dor. E tudo depende da minha capacidade de perdoar a mim e ao outro e da capacidade do outro de me perdoar também. Isso tudo vai depender. Às vezes, leva 1 minuto, leva 15 segundos, leva um dia, leva um mês, leva um ano e leva uma vida inteira sem a gente conseguir. O que a gente não pode esquecer é que eu não preciso de ninguém para perdoar ninguém. Eu não preciso falar com a pessoa, não preciso olhar, não preciso ligar para ela, não preciso nada. Eu preciso me libertar. Quando eu conecto através do meu mais profundo poder divino com esse que é o criador desse poder em mim, aí eu começo a caminhar para abrir a porta do inferno e falar: tchau, vou viver a minha vida, vou fazer as minhas coisas, vou lembrar, vou sofrer quando eu lembrar, mas não quero ficar mais aí. Aí eu não quero ficar. É claro que tem hora que a gente dá aquela chegadinha ali na porta, quase que puxada para dentro, mas a gente tem que fazer uma força e sair. E se entrar de novo, não tem importância não. Porque a gente já sabe como é que é o aqui fora. A gente sabe como é que é o depois. Então, a gente sabe que a gente vai voltar para buscar esse depois. E, para terminar, existe uma pergunta aqui que fala: por que a gente não perdoa, então? Se isso tudo, né, se tem esse jeito, se tem essa forma, por que a gente não perdoa? Olha a frase. Porque não fomos capazes de diluir uma falta que foi demasiadamente agressiva e forte, que nos feriu tão profundamente que nós não temos recurso para poder nos libertar dela. E por que não temos recurso para nos libertar dela? Porque nós não temos suficiente capacidade de amor para nos autorizar a superar aquela agressão. Você lembra que o amor está lá em cima, tem a misericórdia, tem o perdão? Vou ler de novo. Por que a gente não perdoa? Porque nós não temos recurso nosso, que seria do ego, para poder nos libertar disso. Porque nós não temos amor suficiente ainda dentro de nós para nos autorizar, porque quem autoriza a gente o dia inteiro é o orgulho, é a vaidade. Então, é preciso muito amor para que esse amor, que eu sentindo esse amor, ele me autorize e fala: sai dessa lama, vai embora, vai viver sua vida, sai do inferno, aos pouquinhos, né? Que a gente sabe que nada é rápido. Então, como a gente já perdeu um pouco essa conexão com o divino, esse divino que mora em mim, é preciso que a gente volte a ter isso, é preciso que a gente busque, e é preciso que a gente busque palestra, livro, psicólogo, psiquiatra, amigo, todo mundo para ajudar. É preciso disso, não é uma coisa fácil, e dependendo da situação, é muito complicado, muito difícil. Bom, então, para terminar de verdade, naquela hora não. E o perdão, lembrando, é um caminho para mim, para eu me libertar, independente do outro saber ou não. E ele fala o seguinte: o teu vaso, nós, estamos impuros, não pelo que o teu irmão te fez, agora vem, mas pelos sentimentos que alimentas e que te alimentam nessa dificuldade. Então, nós estamos impuros, nós estamos doentes, não tão somente pelo que o nosso irmão fez para nós, mas pelos sentimentos que eu alimento, de vingança, de culpa, daquilo que a gente viu, e outros horrorosos do mesmo tipo, os sentimentos que eu alimento e que me alimentam nessa dificuldade, porque aí eu estou atraindo aqueles espíritos afins, então além de eu fazer, vem todo mundo fazer junto comigo. E aí Chico vem para nós, para terminar,
lindamente, fala o seguinte: até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Bonito demais isso, vou falar de novo. Até o ódio, o qual julgas ser a antítese, o contrário do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Que vocês me perdoem qualquer falha e que a gente comece um dia novo com uma sensação nova de que a gente consegue. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e não deixe a gente desanimar. Obrigada.